começando mais um podcast Gestão SA. Eu sou o Magno Fialho, seu anfitrião, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui para um bate-papo meu amigo Luiz Gustavo, especialista em marketing digital e vendas. Ele é sócio e CEO da empresa Estrutural Marketing, especializada em marketing para empresas de estrutura metálica. Tudo bem, Gustavo? Prazer, meu amigo. É um prazer, primeiramente, estar aqui. Quero agradecer a você pela oportunidade. E é isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre marketing e vendas, que é o que a gente mais gosta de fazer. Meu amigo, me diz uma coisa aqui. Me conta um pouquinho da tua história. Eu sei que você já trabalhou na Maria Mercante. Você confirma isso? Exato. A minha experiência profissional começou ali, né, por volta de 2000. Eu não vou falar muito da idade, né, para também não entregar, não revelar, mas eu venho da década de 80, 90, então assim, no nosso mundo da década de 80 só tinha duas opções, né, para o mercado de trabalho. Ou você prestar um serviço, trabalhar, ou estudar para um concurso. Foi essa orientação que eu recebi. E dentro dessa ótica, dessa orientação de vida que eu recebi, falei, é melhor estudar, né? Então fui estudar, me preparar para alguns concursos. Um deles que eu ingressei na época foi da Maré Mercante, a Escola de Oficiais de Maré Mercante, ao qual me formei por meados de 2000, 2009, não recordo agora. E aí eu comecei a trabalhar na área, né? A gente ficou mais de 5, 6 anos atuando na área. Só que realmente foi o que você falou assim, eu nunca me identifiquei. Sempre foi uma coisa, uma necessidade, né? Ali foi o Luiz realmente buscando uma fonte de renda. Eu simplesmente queria uma fonte de renda por uma necessidade, como eu falei. Nunca foi algo realmente uma vocação, uma paixão que eu desenvolvi ali. Então, realmente, tudo iniciou aí. Essa foi a minha primeira experiência profissional. Então, nesse período, né, da Maria Mercante, que eu não me identifiquei, como a gente já estava um pouco perdido, a gente busca caminhos e alternativas, né? Um deles eu comecei a empreender. Na época, até com a minha ex-esposa, na época a gente tinha uma clínica odontológica. Foi quando a gente fez o primeiro empreendimento ali. A gente criou uma clínica, comecei a empreender, depois uma de raio-x, né, diagnóstico por imagem. Só que eu não tinha nenhuma percepção de marketing e vendas. A percepção, na minha cabeça, o que era vender. Eu ia para a rua falar sobre a minha empresa. O produto que você estava querendo vender, né? Literalmente, eu ia panfletar. Olha, eu tenho uma empresa. Na verdade, eu não estava vendendo um produto ou um serviço. Eu estava ali querendo resolver a minha dor. Entendi. A minha necessidade. Então, foi isso que te levou a trabalhar com marketing, Gustavo? Bacana. Então, assim, na verdade, eu não comecei a trabalhar com marketing. Eu comecei a buscar informações sobre o marketing e vendas porque eu quebrei. Entendi. Por que eu quebrei? Porque eu não fazia bem feito marketing e vendas. Sim. Na minha concepção até então, marketing e vendas era pegar um panfleto do meu negócio. Sim. Ir para a rua e ir lá para aquele cliente falar. Sim, tem muitas empresas que ainda tem esse processo, né? Exatamente. E aí foi o que você falou, Magra. A gente vê que realmente você precisa se aprimorar. Não é? Quebrar esse preconceito de achar que... tem alguns mitos da nossa sociedade. Primeiro, que vendas é uma coisa discriminada. Até hoje, na nossa sociedade, vendas foi a pior alternativa. Foi a única coisa que sobrou. Pô, fulano é inteligente, é uma pessoa espetacular, tentou de tudo, não deu certo em nada na vida. Foi para vendas. Entendi. Só que vendas move o mundo. Sim. A venda move a sociedade. Não importa qual área que você faça, se você é um profissional do setor público, privado, se você é dono de um negócio, enfim, ou um autônomo. Se você não tiver essa percepção de marketing, você não vai perpetuar. Sabe? Então, eu não tinha essa percepção, até porque quando eu vim da Mercante, eu ali fui, né, moldado, forjado pelo sistema para quê? Para prestar um serviço. Sim. Né, para operar, né, os botões lá do navio, traçar a rota, navegar. Ok, tá aí tudo bem. Então, foi o que eu falei. Como eu sou da década de 80, não vou revelar a minha idade. Eu segui o que foi, né, o modelo mental que foi me estipulado. Tá tudo bem. Então, você me diz que a necessidade da venda fez com que você enxergasse o marketing de maneira diferente. Exatamente. Porque até então foi o que você falou. Qual era a nossa percepção quando a gente fala, né, na nossa sociedade sobre marketing e vendas? Vender é a pior coisa que tem. Sobrou. Então vai vender. Então a gente não quer se informar. A gente não quer buscar, né, as ferramentas. Né, a gente não quer buscar os conceitos.
Daí, já pegando esse gancho, todo mundo fala assim, poxa, o que é o marketing? O que é vendas? Cara, o marketing é desde a década de, sei lá, 1950, desde sempre. Desde sempre, né? Desde sempre existiu o marketing e a venda. Você percebe, Magno? Óbvio que tem ferramentas que vão evoluindo, vão melhorando, mas isso sempre existiu. Só que eu nunca tive essa percepção, cara. É algo que você senta, que você estuda, você se informa, né? Você se qualifica assim. Hoje existem diversos cursos, diversas maneiras de você se aprimorar, sabe? Buscar, né, esses conhecimentos, essas ferramentas. E eu realmente, na época, zero percepção disso. Pô, saí da mercante, estava habituado a ver navio, mas... Tá entendendo? Entendi. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas pessoas confundem o marketing com marketing digital. Isso aí, até eu, às vezes, confundo o marketing com marketing digital. Você poderia me dar uma Bacana, excelente. Então, ótimo você fazer essa pergunta, mas por quê? Eu vou direto na definição da palavra. E se você der um Google aí, você vai entrar no seu site, aí você vai fazer o seguinte, você vai dar um Google, você vai colocar lá assim, ó, o que é marketing? Você vai ver exatamente essa definição. Marketing ou mercadologia é uma ciência que estuda o mercado com o objetivo de criar e entregar valor para satisfazer necessidades ou desejos do mercado consumidor. Bacana? Lembra que lá no início eu falei o quê? O meu primeiro empreendimento foi o quê? Fugindo da minha dor. O primeiro negócio que eu criei, que eu desenvolvi na época, não foi pensando no consumidor, pensando nas dores e necessidades do meu público-alvo. Lembra quando eu te falei, Magno, eu não fazia marketing. Sim. Eu simplesmente estava panfletando. Essa frase é bacana, eu queria empurrar o meu produto nas pessoas. Eu queria entubar o meu produto nas pessoas. Então isso não é marketing. Percebe? Sim. Então, assim, quando eu fui buscar essa informação, eu falei, entendi. Né? O marketing é uma maneira de você se comunicar com o teu público-alvo, saber as dores e necessidades deles e levar uma solução. Isso é a definição do marketing. Bacana? O marketing digital nada mais é do que utilizar as ferramentas da internet, digitais. E aí tem N ferramentas, N soluções hoje, sendo que isso é um processo muito dinâmico. Se eu te citar uma agora em específico, eu vou estar sendo injusto. Por quê? Mas já podem estar surgindo novas. Não existe, né, Gustavo, uma fórmula para isso. Acho que eu teria que fazer uma anamnese da empresa para ver qual é o perfil que aquela empresa se adapta ao marketing que vai ser trabalhado. Exatamente, perfeito. Porque foi o que você falou, eu posso te citar algumas ferramentas Sim. do mundo digital, mas que talvez para o teu nicho de mercado não se adequem. E tá tudo bem. Esse é um outro equívoco que as pessoas cometem. Porque hoje a gente vive o contrário, né? A gente vive uma enxurrada de informações. Hoje temos informações para todos os lados. Então as pessoas elas acabam, às vezes, pegando uma informação que é de um outro público-alvo, que é de um outro nicho, que está atendendo uma outra dor, uma outra necessidade e traz para o mundo dela. Não, cara, não faça isso. Volta ao princípio do marketing, pega o teu público-alvo, analisa ali quais são as dores dele, quais são as necessidades dele, qual a solução que você entrega. Dentro desse universo, você vai pegar as ferramentas do marketing digital, você vai ver qual é o melhor, se adequa e se enquadra para aquele público. Bacana? E aí você vai utilizar. Tá? Então, o marketing digital nada mais é do que o marketing sendo utilizado através do meio digital, que é a internet. Sim. E a internet é um mundo. Eu vejo as pessoas falando, é tráfego pago. Cara, o tráfego pago é uma das soluções do marketing digital. Percebe? Entendi. É você pagar para as plataformas digitais veicularem o seu anúncio. Isso é tráfego pago. Só que existe e-mail marketing, existe um webinário, você pode ter blogs. Olha quantas soluções você tem dentro do marketing digital. Isso hoje. Quais vão ter amanhã novas? Não sei, porque o mundo é dinâmico. O comportamento humano está mudando. Está vindo uma outra geração que já é muito mais voltada, né, para o mobile, para as 2, 3 telas. Então o mundo vai mudar, vai se adaptar. Mas e aí? Você vai deixar de fazer marketing? Não, você só vai adequar essa nova ferramenta à tua realidade. Sim. Percebe? Mas o princípio vai ser o mesmo. Interessante isso que tu tá falando, Gustavo, porque eu, como contador, eu percebo que são poucas empresas que eu atendo que têm o marketing como uma ferramenta principal. E
no teu ponto de vista, uma empresa, ela precisa investir em marketing, correto? Magno, excelente sua pergunta. Tem uma frase do Bill Gates que fala exatamente isso. Vão existir 2 tipos de empresa. As que existem, que estão na internet, e as que não existem. Sim. Por que ele está falando isso? Exatamente o que eu falei um pouquinho para vocês. A sociedade ela está cada vez mais voltada para o dispositivo. Para os dispositivos eletrônicos, que é o mobile. Hoje, a própria televisão, nós já temos a integração, né, com os multicanais. Então, as pessoas já não estão assistindo tanto os canais abertos. Sim. As crianças já estão cada vez mais voltadas, né, para os multicanais. Sim. Então, cada vez mais o cérebro humano, a sociedade, está condicionada a isso, né, ao mundo digital. Então, se você for para uma empresa que não quer se posicionar, que não quer investir, né, eu não vejo como um custo, eu vejo como um investimento. É um investimento, sim. Se posicionar no mundo digital, foi o que o Bill Gates falou. Vou me apropriar da frase dele. Ou você vai desaparecer ou você vai existir. Não há outro caminho, não vejo mais. Como é que você vai falar que esse processo vai retroceder? As pessoas estarem cada vez mais vinculadas à tela, ao mobile, ao digital. Percebe? Então, eu não vejo como sobrevivência. Aliás, eu não vejo como necessidade. Eu vejo como sobrevivência. Então, seria importante uma empresa trabalhar a sua campanha de marketing, fazer a análise do seu produto na internet. Então, é importante isso, né? Sim, muito, muito. É primordial. Se você ainda não faz, meu amigo, eu vou olhar para você. Se você ainda não faz, reconsidere os seus conceitos, que ainda dá tempo. Não me importa qual nicho, qual hora que você faça. E faça até essa pesquisa. Dentro do teu nicho, dentro da sua área, pesquise os seus concorrentes. Se os seus concorrentes já estão lá bem posicionados, você está atrasado. Pode ter certeza. Agora, Gustavo, voltando para o teu nicho de mercado, empresas para estrutura metálicas, quais são os pontos que uma empresa tem que observar na sua campanha de marketing para ela poder alavancar seu negócio? Excelente. Hoje, dentro do nosso projeto, dentro da nossa proposta, que é atender, né, o nicho de estruturas metálicas, o que nós observamos? A sociedade ainda conhece pouco essas soluções. A sociedade ainda tem muito pouco contato sobre o que essas soluções entregam. Né? As vantagens, os benefícios, a questão da sustentabilidade, a questão das N soluções que uma estrutura metálica pode trazer, como exemplo, um residencial. Você pode construir um projeto que te traga mais vãos livres, que você tenha, né, mais visibilidade. Você pode fazer construções mais flexíveis, onde a alvenaria não te permitiria. Correto? Sim. Só que qual a grande questão? Nós ainda somos inseridos numa cultura da década de 60 e 70, que é o modelo de alvenaria, que é o modelo de construção, né, mais conhecido no nosso país. E qual o grande desafio dessas empresas? Criar consciência. Despertar a consciência das pessoas de que é viável. Porque muitas delas, quando falam assim, eu vou construir com estruturas metálicas, isso é caro. Já pensa logo que é caro. A gente... Percebe? Percebo sim. Isso não é para mim. Esse negócio de estruturas metálicas não é o meu mundo. E muitas das vezes não é. Às vezes é muito mais viável até do que a própria alvenaria. Sim. Você está entendendo? Óbvio, dependendo, né, do projeto, né, isso aí é óbvio. Mas hoje é muito mais um mito, porque a gente conhece, é o medo do escuro. Quem precisa fazer esse trabalho de conscientizar a sociedade? Os donos de empresas de estruturas metálicas. Percebe? Porque as pessoas ainda não conhecem, não sabem. E tudo que a gente não conhece, a gente não sabe, a gente desconsidera. Sim. Percebe? Sim, eu percebo. Mas assim, para o empresário desse nicho, teu nicho, você tem alguma dica para dar na campanha de marketing que ele precisa? O que a tua empresa oferece para que ele possa alavancar aquele negócio dele? Bacana, excelente pergunta, Marco. Então, ao longo desse período, né, desse processo, trabalhando com algumas empresas já de estruturas metálicas, nós conseguimos identificar, né, alguns pontos em comum. Foi aquilo que a gente falou, a questão do comportamento humano. A gente padroniza. Sim. A gente consegue identificar repetições de comportamento. Então, você identifica padrão. Poxa, o que isso ajuda, o que isso facilita?
né, dentro do nosso projeto, nessa nossa proposta. Por quê? Eu já te trago uma solução validada. Eu já te trago uma solução que já foi testada anteriormente. Você está entendendo? Então, eu te consigo já trazer um mecanismo único, sabe? Uma metodologia comprovada. Isso, para você que é dono de negócio, maravilhoso. Você é dono de uma empresa de estrutura de metálicos. Eu falei, você tem N coisas para se preocupar. Você tem... Perdão. Você tem que se preocupar com N situações. Né? É o fornecedor, é o aço, o custo do aço, essa variação louca, a cotação do dólar, né? Pô, teu colaborador, o caminhão da entrega, olha quantas coisas você tem que se preocupar. E aí você tem uma agência que te traga uma solução já empacotada, já comprovada, isso é maravilhoso. Sim. Correto? Óbvio que eu não vou te falar meu método aqui. Eu tava tentando dar uma forçada para ver se você deixa mais dica. Aí você vai ter que entrar em contato conosco e saber mais. Sim, mas deixa eu te falar aqui uma coisa. Diz para mim, qual é, para uma empresa, em qualquer nicho, né? qualquer atividade, como é que ela consegue avaliar o desempenho da campanha de marketing dela? Bacana. O que você precisa, primeiramente, ter a consciência? Para você avaliar alguma coisa, você tem que ter clareza do que você quer. Sim. O que você vai chamar de resultado? E aí foi o que a gente falou, isso vai depender de cada nicho, de cada modelo de negócio, de cada nicho, de cada necessidade, correto? Dentro do mundo de estruturas de metálicos, você quer vender mais estruturas de metálicos, você quer vender mais serviços de estruturas de metálicos. Então, para mim, resultado é quando é efetuada uma venda. Só que como que uma venda acontece? Acontece desde um primeiro momento que a pessoa vai nas redes, né, no mundo digital, vai fazer uma busca, porque ele demonstra esse interesse, a gente capta ele nesse momento do interesse, da busca, correto? Eu trago ele para a minha esteira, para o meu processo de marketing, trago para o meu time comercial, correto? Fazer ali um fluxo de acompanhamento, ele tem um fluxo de atividade que ele precisa realizar para chegar no momento da compra. Bacana? Então, aí você vai avaliar se esse valor investido no marketing trouxe o resultado efetivo na venda desse cliente. Porque isso tudo é possível monitorar. Hoje, com as ferramentas, com a internet, você consegue monitorar, por exemplo, se aquela campanha que você fez trouxe aquele cliente. Tá bom, esse cliente veio de onde? Daquela campanha. Tá bom, ele veio para essa campanha. Qual foi o exemplo? O atendente que entrou em contato com ele no comercial. Foi fulano. Tá bom, fulano, qual foi o acompanhamento que você deu? Fechou ou não fechou? Tá bom, fechou. Ok, eu tenho retorno aqui. Então, isso tudo é mensurável. Essa jornada do cliente, desde ele demonstrar o interesse lá nas redes, te buscar, até ele efetuar a compra, isso é monitorado. Então, a gente consegue mensurar isso, se você está tendo desempenho ou não. É uma integração, né, Gustavo? Tem que ter uma integração com o processo, a comunicação e a venda, né? Correto, Magro. Assim, é o que você falou. Por isso que eu estou batendo muito nessa tecla de marketing e vendas. Tá? Esse foi um dos grandes equívocos, principalmente no início da nossa jornada, da minha jornada pessoal, foi de achar que isso eram soluções separadas. Isso são caminhos separados, são setores que não se conversam. Pelo contrário, porque na verdade isso é um só, isso é um todo. Volto a repetir, foi o que eu falei. Nada adianta você fazer campanhas mirabolantes de marketing digital ou não digital, não importa, beleza? A gente deixou isso claro. Se você não tiver ali um processo de vendas, tá? Ao qual você tem essa clareza. Qual foi o canal que trouxe essa pessoa, esse prospect, essa pessoa interessada no meu produto? Foi o digital. Tá bom, qual campanha? Foi a campanha tal. Ok, quem é a pessoa que está dando um primeiro atendimento a esse prospect, né? Esse lead? Uma vez que ele deixou de ser prospect, virou o teu lead, ou seja, a pessoa interessada. Quem está dando esse primeiro atendimento? Tá bom, fulano. Quando que fulano deu atendimento? Depois que ele deu o primeiro atendimento, ele descobriu ali quais são as dores e necessidades dele. Tá, ok, meu produto se adequa. Ele está dentro do perfil ideal de cliente. Você está entendendo como tem toda uma jornada? Sim, é um processo, né? É um processo. É bacana e interessante esse papo que a gente está tendo aqui, porque eu consigo perceber isso até no meu setor. Porque eu vejo a minha deficiência. Quando eu vi você falando, né? Eu ouvi você falando
do marketing digital, do marketing e venda, eu mesmo, no meu processo, eu tenho que me aperfeiçoar mais. Por quê? Porque eu tenho clientes que entram em contato comigo, futuros clientes, tá? Não clientes em si, mas futuros clientes. E por eu estar no processo de venda e de captação, às vezes, por fazer uma determinada atividade, por exemplo, eu também estou no meu processo operacional, e isso me impede até de dar uma atenção melhor para essa pessoa que está me buscando na internet. Então aí, como dizia um antigo sócio meu, tu perde o momento do beijo. Exatamente. Entendeu? Tu perde o momento do beijo. E é interessante isso que tu tá falando. Eu queria que você me dissesse qual seria o seu aprendizado que você tirou. Mas eu consigo já perceber, Gustavo. Porque vendo a tua trajetória, você me disse que você viu a necessidade de trabalhar com marketing e se identificou com isso, uma vez que você empreendeu junto com a sua ex-esposa, né? Na clínica odontológica. Então você se identificou com isso. Isso é bacana. No teu nicho de mercado, voltando, eu quero que ele deixe um gatilho para vocês. No teu nicho de mercado, você, nesse seu processo, o que você tem para deixar para os empresários de estrutura metálica como uma atenção? Ó, se atente neste processo. Não deixa muito não, mas fale um pouquinho do processo que você, assim, que você sabe, conhece, que se ele se atentar, muda a figura dele, muda o cenário dele. Tá? Mas aí, claro, você tem todo um trabalho para isso. Mas eu queria que você deixasse um pouquinho, só assim, ó, se você observar nesse processo aqui, nisso aqui você já tem um resultado. Mas se quiser mais, busque o Gustavo. Fala para mim. Pô, bacana. Eu vou tentar dar uma dica e não passar muito para vocês. Vocês vão ter que entrar em contato conosco depois. Mas vamos lá, bacana. O que você precisa pensar, meu amigo? Foi exatamente o que o Magno falou. Eu entendo que vocês, no dia a dia, vocês estão completamente tomados por N atividade. E tá tudo bem. Só que nessa questão das N atividades, você não está entendendo que o comercial também é uma outra atividade. E não adianta você falar assim, Luiz, a minha empresa tem um comercial, sendo que o cara foi lá, você fez um trabalho espetacular, né, de marketing digital, chegou a pessoa super interessada a você, só que ela só conseguiu falar com você daqui a 3 dias. Porque você estava vendo a obra tal que estava precisando de uma atenção. Você já quebrou o encanto. Você já quebrou o processo. Percebe? Sim. E o grande problema disso é que depois você ainda vai culpar o marketing digital. Você vai dizer, não funciona, esse negócio não dá resultado. Não é, meu amigo, você já quebrou todo o processo do encantamento. Percebe? Foi o que o Magno falou. Se a pessoa foi lá, demonstrou interesse, poxa, eu quero saber agora. Só que isso é caso real. Nós tivemos clientes nossos de estrutura, não vou citar o nome, óbvio, o qual nós fizemos esse trabalho de trazer a pessoa interessada e se acredita que depois de uma semana o setor de vendas foi dar uma resposta. É um absurdo, né? É porque é aquilo que eu falei. Perdeu o momento do beijo. A pessoa estava interessada no teu produto, ele estava buscando informação e aqueles, vamos botar assim, os primeiros 2 minutos daquele envio da mensagem e o recebimento, acabou o interesse. Por quê? Ele vai buscar outro, que vai ter um processo mais ligeiro, digamos assim, um processo mais responsável e vai poder dar o retorno que ele está querendo. No mínimo, nesse processo, você já frustrou ele ali. Já frustrou. Nem que depois você faça algo espetacular, mirabolante para chamar a atenção, mas você já frustrou. E existe uma frase que fala, não existem duas oportunidades para se causar uma boa primeira impressão. Como é que pode, né? Não existe, não existe. Se você, naquele primeiro momento, chegou ali, não encantou, esse cara já tá reclamando com você, que passaram 7 dias, ninguém do comercial entrou em contato. Como é que você vai converter esse processo ainda de frustração dele? Não converte, não. Não converte, não. Engraçado, porque hoje mesmo eu estava no telefone mais cedo e falei, a gente estava falando de um assunto, não era de marketing, tá? Não era marketing e venda que a gente está tratando aqui. Mas a gente estava falando do empresário brasileiro. Hoje, eu afirmo para você que o
a gente não domina o mundo porque não quer. Nós descascamos a cana, moemos e bebemos o caldo tudo na mesma hora. O que eu quero dizer com isso? É que o empresário brasileiro, ele está em todos os processos. Se ele adoecer, a empresa dele morre. Isso é fato. É fato. E o que a gente está falando aqui é o marketing e a venda, elas caminham juntos. Concorda comigo, Gustavo? Perfeito o que você falou, Mário. Assim, e dentro já do que a gente está batendo esse papo de gestão, né? Gestão, que é o tópico do podcast. Pensa nesse processo exatamente da mesma maneira. Desmistifica isso de que marketing, vendas é você ir na rua, é você ir para a rua panfletar, bater na porta dos outros, compra o meu produto. Não, cara, exatamente o que o Marco falou, é um processo, é gestão. Pensa como um todo, tá? Como é que tá o meu processo de marketing? Tá bom, desenhar, dessa maneira a pessoa me vê, chega até mim, tá bom. Chegou num primeiro momento, quem que vai falar? E qual o time? Percebe? Vai falar ali naquele time, ok. Tá bom, mas e depois? Como é que vai ser esse processo de acompanhamento? Qual ferramenta que você vai utilizar para acompanhar isso? Isso é gestão. Você ter ali, o que você falou, Mário, sabe? Os empresários brasileiros tirar esse vício de achar que ele tem que estar em tudo. Aquela velha frase, que engorda o gado... É o olho do dono. É o olho do dono. Mas, cara, peraí, hoje você tem N ferramentas de gestão. Você consegue saber tudo que a tua equipe de vendas está fazendo na palma da mão. Percebe? Então, não cabe mais, pessoal, hoje num mundo com tantas soluções de gestão que a gente tem. Como é que você não sabe todas as tarefas ali que o teu vendedor precisa realizar no primeiro momento que chega uma pessoa ali interessada no teu produto ou no teu serviço? Entendi. E vou falar uma coisa para você, Gustavo. A gente está falando desse processo de vendas e me deu um estalo agora na cabeça, porque grande parte das empresas tem um problema seríssimo chamado capacitação de pessoas. Eu sei que não é o foco, mas eu entendo também que tem pouquíssimas pessoas especializadas em determinadas áreas. Então, o empresário hoje, ele por que eu como empresário vejo também dessa forma? Qual é o grande dificuldade nossa? É achar pessoas capacitadas para aquela determinada função. Então, quando eu não tenho essa pessoa, eu tenho que me colocar à disposição do operacional. Então, por isso que hoje o empresário, ele atua em todas as pontas, entendeu? Agora, essa parte de gestão que a gente está conversando de marketing, ela é importante sim, porque se você tiver uma boa empresa que esteja bem focada no teu nicho, tá? Eu falo aqui, a gente está falando aqui de marketing de estrutura metálica, tá? Eu estou com um especialista, Luiz Gustavo. Quando você tem uma pessoa especialista nesse nicho, você tem mais tranquilidade para poder tirar férias. Por quê? Porque a empresa que eu estou contratando, nesse caso a Estrutural Marketing, ela vai ficar responsável por o processo de vendas, pelo processo de captação de leads e vai me dar só o feedback. Então eu posso sair de férias. Eu sabia disso? Hoje eu estava conversando com um cliente meu e Gustavo, a gente estava falando justamente disso. Porque eu não consigo tirar férias, eu não consigo ter um momento mais tranquilo, porque se eu ficar doente, a empresa precisa de mim. Se eu passar mal, acabou. E tem isso em várias áreas. Você concorda com esse pensamento? Eu quero que você fale um pouquinho desse tópico que eu levantei. Tem um termo que diz assim, esse é o verdadeiro empresidiário. Empresidiário, cara, que termo bacana. É o que ele acha que ele tá atuando como empresário. É aquela pessoa que fala assim, como é que tá teu dia hoje? Tá corrido, tô cheio de coisa. Eu falo assim, cara... E ela acha que tá bom. Não tá legal, cara. É verdade. Isso é falta de gestão. Você tá fazendo tudo, você não tá fazendo o que deveria ser feito, no mínimo, bem feito. Porque fazer tudo não é o supra-sumo da coisa, não é excelente. Não, o ideal é que você faça o que é necessário, bem feito, que te sobre tempo para você usufruir. Sim. E com o marketing vendas é a mesma coisa. Aliás, e com o marketing vendas é a mesma coisa, não pode ser diferente. Percebe? Então,
pegando o teu gancho que você falou, mas quando você já tem uma empresa que já, né, tenha passado por algum percalço, por alguns percalços, já identificou ali nessa trajetória, poxa, olha, isso aqui vai ajudar meu cliente a poupar tempo, isso aqui vai facilitar o dia a dia dele, a gente já tem aqui um passo a passo, sabe? Como atrair, como gerar um fluxo de demanda, de oportunidades, correto? E como, né, aproveitar e gerenciar essas oportunidades. Porque não adianta só você gerar. Sim. Não adianta você gerar um fluxo de demanda extraordinário para o teu negócio. O que adianta se você não vai saber aproveitar essas oportunidades geradas? Percebe? Então, foi o que você falou. Ao longo dessa trajetória, foi que nós conseguimos identificar. Poxa, não adianta eu só trazer muita demanda de oportunidade. Porque foi o que eu falei, volta a repetir, esse cara tá com N outras atividades na cabeça dele para resolver. Tem uma frase que eu gosto muito e falo o seguinte, falo para todo mundo. Quando você trabalha demais, você não tem tempo para ganhar dinheiro. Então, você tem que delegar, colocar pessoas especializadas nas áreas certas. Porque se você não fizer isso, você não ganha dinheiro. Você não tem como você olhar para o seu cenário e perceber aonde é que você vai focar. Então, aproveito aqui, eu estou conversando com um especialista em estrutura metálica, Luiz Gustavo. Não deixa de buscar a gente nas redes sociais. Meu amigo, o papo tá maravilhoso. Tá gostoso pra caramba. Eu sei que você tem muita coisa para falar. A gente pode até remarcar aqui para fazer um novo podcast, porque o assunto é bastante, digamos assim, tem bastante informação, mas eu queria que você falasse para mim uma frase que te movimenta, aquela que te motiva. Bacana, vamos lá. Meu amigo, pensa assim, esse é um mantra para mim hoje. Empresa que não vende, quebra. Empresa que não vende, quebra. Eu sou a prova viva disso. Se você não buscar se especializar, ou foi o que o Magno falou, trazer empresas, agências, que seja, pessoas especializadas para te auxiliar nessa área, você não vai perdurar por muito tempo, meu amigo. Você não vai durar muito tempo. Tá? Não é uma previsão pessimista, nem pelo contrário, a gente está rogando praga. Não, longe disso. Mas é um cenário realista. Porque o grande problema do nosso país, das empresas do nosso país é exatamente isso. Falta essa previsibilidade de vendas. Falta essa previsibilidade de quê? Um fluxo contínuo de gerar oportunidade e vendas. Mas justamente porque as empresas não têm processo de marketing e vendas. A gente acha que vender, que fazer marketing, bota o dedo e deixa eu ver como é que tá o vento. Tá tendo demanda, vou sair panfletando, vou vender. Não, cara, isso existe processo, existe tudo estruturado, você consegue criar ali previsibilidade, tanto de receber oportunidade, quanto de concretizar as vendas no futuro. Bacana, então, meu amigo, dá atenção a esse processo, a essa etapa do teu negócio. De preferência, traga especialistas, especialize-se. Beleza? Nem que não seja você, mas foi o que o Magno falou. Traga pessoas que vão te auxiliar nesse processo. Bacana? Sim. Só pegando um gancho no que você está falando, né? Eu tenho uma seguinte filosofia. Ande com quem sabe mais do que você. Porque eu tenho certeza que você vai aprender muito mais do que errar. Né? Você vai estar sempre perto de pessoas que sabem mais do que você vai se adaptar a elas. É interessante isso que você está falando. E a gente podia, Gustavo, já deixar aqui agendado, porque eu tenho um tema bacana para discutir contigo, e o tempo hoje está um pouco corrido. Eu queria falar de receitas previsíveis. Então já estou deixando aqui um temazinho para o próximo podcast com um especialista em marketing digital e vendas, com Luiz Gustavo, falando de receitas previsíveis. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de nos acompanhar, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, tá? Gustavo, você tem uma palavra que quer deixar? Você quer fechar o nosso episódio? Excelente, meu amigo. Vou te fazer uma pergunta. O que você prefere? Um pico de vendas, que você não sabe como que veio, de onde veio, uma irregularidade,
completamente louca, um mês vai lá em cima, outro vai lá embaixo, ou criar um processo ao qual você tenha recorrência e previsibilidade ao longo dos tempos. Então, meu amigo, é exatamente isso. Foca nesse processo, evolua o seu negócio, saia do amadorismo de achar que você pode fazer tudo. Foi exatamente o que o Magno falou, traga especialistas, tá, para desenvolver esse processo na tua empresa, no teu negócio. Bacana? Obrigado, Gustavo, por fazer mais um podcast. Esse é o primeiro episódio do Gestão SA com o tema Marketing Digital e Vendas, tá? Não deixa de nos acompanhar no Spotify, tá? Gestão SA. E obrigado mais uma vez por assistir o nosso podcast. Compartilha, curta e até a próxima. Fiquem com Deus.